Quero ministrar uma palavra que está no meu coração. Deus tratou conosco aqui essa noite, através dos louvores. Tenho certeza que os nossos corações estão preparados, mas nesta manhã, quando nosso conjunto de louvor, nosso grupo de louvor estava ensaiando, Deus me deu uma palavra e foi se confirmando através do hino da irmã Camila, através do hino do grupo de louvor também. É um tema necessário para nós tratarmos aqui esta noite. Eu peço bastante atenção dos irmãos. Não vou ser enfadonho, mas vou ser fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Levítico 10, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, porque não morrais, para que não morrais, nem venham grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Versículo 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. O tema da minha mensagem essa noite é: pare de entregar qualquer coisa. O tema da minha mensagem para esta noite é este: pare de entregar qualquer coisa. E eu vou pedir para os irmãos prestarem bastante atenção, porque nós estamos na presença do Senhor. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto na Torá judaica. Seu nome deriva-se de levitas, a tribo que era responsável pelo serviço no tabernáculo. O intuito da escrita foi para instruir os israelitas sobre como viver uma vida santa diante de Deus, especialmente no momento de adoração, no momento de culto ao Senhor.
O livro vai nos tratar de pelo menos 4 temas centrais. O primeiro tema é a santidade. O livro dos Levítico, ele vai tratar sobre a santidade. Deus é santo e o seu povo, ou aqueles que se chamam seu povo, deve refletir essa santidade. Segundo tema, sacrifícios. O livro de Levítico vai trazer o sangue como meio da expiação. O terceiro tema, melhor dizendo, é a obediência. Levítico vai nos apontar que a obediência traz bênçãos e a desobediência traz maldição. E a bênção é da parte do Senhor. E a maldição é da parte do Senhor também. O quarto tema é a separação. Separação entre o puro e o impuro. Separação entre o santo e o profano. Separação entre o povo de Deus e o mundo. E a relevância do livro de Levítico para nós cristãos, ou a igreja, embora nós temos que deixar claro aos irmãos que muito dos rituais que se tinha diante do tabernáculo, hoje não é mais praticado. Por quê? Porque o Levítico, o livro de Levítico, aponta para Cristo. Primeiro, eu disse que o sacrifício instituído no livro de Levítico era por meio da expiação, por meio do sangue. E quando nós falamos isso de expiação, de apagar os pecados, nós apontamos para Cristo. Jesus foi o Cordeiro perfeito, que cumpriu todos os sacrifícios. Não de uma forma encoberta, mas de uma forma de se jogar tudo para o mar do esquecimento. Segunda relevância, o véu que foi rasgado. O véu limitava a entrada de qualquer um no Santo dos Santos. Era necessário o sumo sacerdote, uma vez por ano, se apresentar diante do Santo dos Santos para entregar sacrifício por toda a nação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus deu o brado, como aprendemos esta manhã, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O véu rasgado simboliza o acesso direto a Deus, sem sacerdotes humanos. A função pastoral é orientar, mas você pode esta noite, como todos os dias da sua vida, dobrar os seus joelhos e falar diretamente com Deus. O sacrifício de Jesus é eterno e completo. O serviço sacerdotal abrangia tudo e todos. Mas hoje isso não há mais essa necessidade. Não há mais a necessidade de irmos até homens para intercederem por nós. Mas também nos aponta a separação. A separação que Cristo na cruz consumou. Todos aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós não seguimos o itinerário do mundo. A igreja não segue o itinerário do mundo. A igreja não segue a moda do mundo. A igreja ela é separada do mundo. E esse mundo não está pior do que já está, porque a igreja permanece ainda neste mundo. Mas aquele grande dia está chegando. E o
tema que mais me chama a atenção é a santidade. A santidade que Deus preconizou para o seu povo e para uma tribo em especial. Os levitas. O chamado à santidade permanece até os dias de hoje. Hoje você não precisa adentrar por essas portas com uma rolinha, com uma ovelha, com um cabrito, não. Hoje nós não precisamos criar ritos com incensos. Hoje a gente não precisa parar diante a arca do concerto. Os sacerdotes não precisam mais lavar as suas mãos nas pias de bronze. E eu quero abrir só um leque, porque acho que em alguns lugares deveria-se ter a pia de bronze ainda. Porque, para quem não sabe, as pias de bronze foram trazidas das bijuterias ou dos adornos que as mulheres usavam. E ali foi forjado aquela bacia de bronze, colocava-se água, e quando o sacerdote ia lavar as suas mãos, ele olhava e a pia ali, ele servia como espelho, aquele bronze refletia a face dele. E ali ele tinha que olhar e falar assim: eu estou bem com a minha esposa, eu estou bem com a minha casa, eu sou marido de uma só mulher. Mas a santidade ao Senhor, ela permanece ativa em nossa atualidade. Martin Lloyd Jones diz que a santidade não é algo místico, é uma obediência prática, cotidiana à palavra de Deus. Santidade não é quando estamos somente no culto. Santidade não é quando estamos louvando. Santidade é uma prática do dia a dia. O crente tem que andar de segunda a segunda, tendo atitudes de santidade perante ao Senhor. O texto a qual nós temos como base para a pregação desta noite, nós podemos fazer uma síntese dessa perícope. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles foram oferecer fogo, incenso, na presença do Senhor. Agora observe que a consequência dessa ação deles foi o quê? A morte. Eles foram fulminados diante do Senhor, diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que saiu fogo de diante da presença do Senhor e consumiu aqueles homens. E aí, qual que era a indagação? Por que isso aconteceu? Porque eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Agora, se você estudar o capítulo de número 8 e de número 9, você vai observar que esses homens, eles foram consagrados pelo próprio Deus. Porém, Deus deu desígnios para que eles seguissem, para oferecer o trabalho que eles deveriam oferecer diante de Deus. Não era algo de qualquer forma, não era de qualquer jeito. Esses dois homens, eles tinham uma responsabilidade direta sobre o culto no tabernáculo. Eram homens separados por Deus. Eram homens chamados por Deus. Eram homens consagrados por Deus. Mas isso não os eximou da santidade que era exigida por Deus quando se apresentassem a eles. Olha o versículo de número 3, por favor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se.
Dá para se entender que há um questionamento de Arão para com Moisés. Meus filhos acabaram de ser consagrados. Nós estamos servindo a Deus. E o que aconteceu? Aí Deus fala para Moisés, e a resposta de Moisés, para eu simplificar aos irmãos, é assim, eu vou fazê-los de exemplo, para que diante da minha presença não se apresente qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de culto, qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de oração, qualquer tipo de glória, qualquer tipo de aleluia. Eu os farei exemplo. Mas a pergunta que mexeu com o meu coração foi: o que é o fogo estranho? O que foi o fogo estranho? Pesquisei ali, pesquisei aqui, e pasmem os irmãos, não há uma afirmação direta desse fogo estranho. Porém, há algumas questões que são apontadas e que podem valer como fogo estranho. Primeiro, possa ser que eles tenham oferecido incenso fora do templo apropriado. Porque não era qualquer dia e qualquer hora que poderia se queimar incenso na presença de Deus. Isso está falando de ordem. Isso está falando de padrão. Isso está falando de padrão de qualidade. Então eu não podia chegar, mesmo eu sendo sacerdote ou levita, na presença de Deus e entregar para Deus, queimar incenso a hora que eu bem quisesse. E além disso, havia uma escala. Você não poderia entregar adoração ou fazer o seu serviço fora do dia da sua escala. Está falando de ordem. Segunda ação que pode ter sido, eles podem ter utilizado do fogo que não era do fogo que Deus acendeu. Porque o incensário tinha que ter fogo do fogo que Deus acendeu. E aí, irmãos, isso está nos falando sobre o que Deus nos orienta a fazer diante dele. Diante da presença dele. E o fogo partiu de quem? De Deus. Do alto. E tem muita gente se movimentando com o fogo de baixo. Fogo da terra. E o que é esse fogo da terra? São os prazeres daqui. O nosso anseio, além de nós queremos, é lícito. Olha para mim, é lícito eu desejar uma casa. É lícito eu desejar um carro melhor. É lícito eu desejar uma faculdade. Mas essas coisas são todas coisas efêmeras, passageiras. Mas tem muita gente movida por isso, pelos status, pelas promoções, pelas consagrações, pelas credenciais, pelos cargos, pelas oportunidades. Isso é passageiro. E isso é fogo estranho. Terceiro ponto que pode ter levado eles a serem fulminados era a desobediência ao modo ou ordem do culto. Estar na presença de Deus é coisa séria. Se a gente entendesse isso. Adentrar na presença desse Deus não é para amadores. Eu fico observando como estão os nossos dias. E hoje, para a glória de Deus, eu me alegrei. Conversei até com os obreiros, que eu fiquei de pé 5 minutos antes de encerrarmos a oração, e eu vi a igreja ajoelhada. Tinha uns 2, 3 ainda sentados. Mas Deus vai falar com eles essa noite. Porque para entrar na presença de Deus, não pode ser de qualquer forma. Aleluia.
Eu não posso querer tocar na presença de Deus de qualquer jeito. Lembra de Uzá? Ele foi fazer uma boa ação. As boas ações, elas não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um crente santo na tua presença. Eram os cuxitas que deveriam carregar a arca. Mas o que Davi faz? O rei se precipita. Eu quero a presença de Deus, a arca em Jerusalém. Vamos lá e vamos fazer. Não era dessa forma. Tinha que ter cuidado. Tinha que ter reverência. Davi tinha que ter examinado as escrituras e não agido por emoção. Colocar a arca em cima de uma carroça de boi. A roda passa numa pedra, a arca balança para cair, Uzá põe a mão. Quando Uzá põe a mão, o que acontece? Uzá cai morto. E nesta noite nós estamos na presença desse Deus Santo. E a gente tem tentado colocar esse Deus na nossa caixinha. E qual que é o discurso que a gente usa? Mas hoje nós temos Jesus. Ah não, amém, meu amado, amém. Hoje nós temos Jesus. Amém por isso. Mas o Jesus que nós temos hoje é o Jesus que estava com Deus quando Uzá foi fulminado. É o Jesus que estava com Deus quando esses dois filhos de Arão foram queimados. Jesus também requer santidade. Sede santos como eu sou santo. Os discípulos questionam, mas quando nós vamos ver, como nós vamos fazer para ver? Se vocês veem a mim, vocês veem ao Pai. Aleluia. Eu sou com o Pai sou eu, e nós estamos juntos. Então Jesus morreu para nos dar a salvação, mas Ele impõe essa responsabilidade também a nós. Santidade ao Senhor. Outros pontos, e um dos mais fortes, que apontam para esse fogo estranho, está no versículo de número 9. Foi a falta de discernimento a agirem embriagados diante de Deus. Observe que a orientação de Moisés, através de Deus, para Arão, foi essa: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, alguns teólogos, eles corroboram da ideia de que esses dois homens, Nadab e Abiú, estavam embriagados quando entraram na presença do Senhor para oferecer incenso. E o embriagado aqui é literalmente de bebida, mas tem muito crente embriagado com as coisas do mundo, embriagados com o dia de amanhã, embriagados com a posição que está atualmente. Cuidado! A soberba, o egocentrismo, o superego tomando conta das nossas ações. Cuidado! Pastores, está gravando? Pastores que se acham semideuses, intocáveis, Cuidado! A glória deste lugar pertence a somente um. E este um
se chama Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A honra é para Ele, a glória é para Ele, a nossa gratidão é dEle. Seja qual for a explicação correta, o ponto é que Nadab e Abiú desonraram o ofício de sacerdote. Eles foram flagrados diante de Deus com desrespeito, com falta de cuidado, com negligência. Você quer ver algo muito sério? É você estar na presença do Senhor, ou melhor, deixa eu melhorar, você está num culto ao Senhor, mas não está presente no culto ao Senhor. Tem gente que está presente só de corpo, mas não está presente de alma, não está presente em espírito. Ele está aqui só marcando o seu lugar, ou esperando uma mensagem motivadora para a tua semana. Mas hoje a mensagem não é motivadora para a tua semana, é para a tua vida. Chegou o momento de você verdadeiramente se consagrar ao Senhor e parar de querer entregar a Ele qualquer coisa, qualquer tipo de culto, qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de reverência. Santidade ao Senhor. Mas eu não sou sacerdote, eu não sou da tribo de Arão, não sou da tribo de Levi, não tenho esse parentesco, não sou nem judeu. Abra comigo 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vamos lá, mocidade, mexe na Bíblia, por favor. Mexam na Bíblia. Adolescentes, mexam na Bíblia. Não projeta não. Vamos mexer na Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Esse texto é usado erroneamente em algumas festas, em algumas festividades. A maioria dos pregadores usam esse texto para falar: você é a geração eleita da glória, você é sacerdócio real da glória, nós somos a nação santa da glória, nós somos o povo adquirido da glória. Aí você olha e começa a dar glória e se alegra e fala assim: eu sou a geração eleita. Isso não deveria trazer-nos euforia, isso deveria nos trazer responsabilidade. Responsabilidade de anunciar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós, como sacerdócio de Cristo, hoje corremos o risco de cometermos os mesmos erros desses dois irmãos. Quando tratamos a justiça de Deus e a sua santidade de forma leviana ou indiferente. Tratar a santidade de Deus de forma leviana ou indiferente. Para mim, tanto faz. Eu vou chegar aqui, vou cantar, não vou para o ensaio, não vou ensaiar, não vou reger, não vou descer para orar, para Deus me entregar uma palavra. Não vou me dedicar na obra do Senhor. Não vou me dispor a ser um servo.
Todos nos dias atuais querem seus pés lavados, mas não querem lavar pés. Tem alguém aqui comigo essa noite? Ainda tem alguém aqui comigo? Dá para glorificar o nome do Senhor? Diante disso, eu quero aplicar 3 lições que esse texto nos revela para esta noite. Quantas lições? Quantas lições? 3. A primeira lição que nós temos que colocar como prática em nossas vidas: Deus leva a santidade a sério. Aleluia. Deus leva a santidade a sério. Versículo de número 1, 2 e 3, Natan, por favor. Versículo de número 1, 2 e 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Deus leva a santidade a sério. Vou falar algo aqui que vai escandalizar você. Se você não tem uma vida santa, Deus não te tem como dele. Se você não tem uma vida santa perante o Senhor, Deus não atende a sua oração, não escuta a tua oração. Deus leva a sério a sua santidade. E Deus não precisa de você para adorá-lo. Deus não precisa de nós para clamarmos que Ele é santo. Isaías capítulo de número 6, os serafins estão santo, 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 em todo tempo, ininterruptamente. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem é você perto dos serafins? Quem sou eu perto dos serafins? E eles estão ali em todo o tempo. Ontem eles estavam, hoje eles estão, amanhã eles estarão, e até o fim da eternidade. Quando se acaba a eternidade, pastor? Nunca. Deus é santo e está sendo adorado diuturnamente por todos aqueles que estão diante dele. E você está aqui essa noite entregando o quê? Ao Senhor. Deus leva a sério. Deus leva a sério. Não, pastor, isso daí é no Antigo Testamento, é mesmo? Teve um casal que quis se aparecer diante de Deus e diante dos apóstolos, porque tem gente que é assim, que ele quer se aparecer. Ele não faz por amor, ele não faz por dedicação ao Senhor, por honra ao Senhor. Ele faz para se aparecer. Redobre a sua atenção. Ananias e Safira, eles vendem as suas propriedades. A maioria chegava e dava metade, outros davam tudo. Eles tentaram fazer um jeitinho, e pior, eles corroboraram entre eles. O marido e a mulher estavam de conluio, estavam juntos nesse projetinho. Qual que era o projetinho? Enganar Deus. Eles não estavam enganando os apóstolos, eles tentaram enganar a Deus. Mas o Deus que Pedro servia, através do Espírito Santo, revelou a ele. Tem certeza? Deu oportunidade, porque Deus dá oportunidade para nós. Ele nos alerta. Deus dá oportunidade. Não, foi isso mesmo. Pum, caiu morto. Daqui a pouco vem o outro. E Pedro foi usado para usar de misericórdia. Não quis saber também. Morreram diante da presença do Senhor. Deus leva a sua santidade a sério. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? Não faça para se aparecer ao homem. Não faça para levar crédito, não.
Faça para glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aqui essa noite, meus irmãos? O termo aqui, irmão, santidade, é kadosh, porque está no hebraico, que quer dizer separado, que quer dizer consagrado, que quer dizer puro. Quando Deus, assim como fez com Nadab e Abiú, que foram consagrados, separados para um ofício, Deus, quando nos chamou pela sua graça, Ele nos separou, Ele nos consagrou, Ele nos purificou. E tem crente que não tem levado isso a sério. Mas essa noite é uma noite de oportunidade. Glorifica o nome do Senhor aqui essa noite, porque Deus está te dando oportunidade para voltar a entrar na presença dEle com ousadia, com graça. Você vai entrar no teu celular e vai apagar essas músicas. Você vai entrar no seu celular e vai bloquear o acesso a essas redes que não são para você. Você vai bloquear esse seu amiguinho aí. Você vai bloquear essa mulher que está tentando. Você vai bloquear ela, vai bloquear ele. Você não vai mais dar brecha ao inimigo, porque hoje Deus está te... Você vai sair desse grupo de fofoca, de mexeriqueiro. Você vai preservar a tua vida e as tuas ações como ações santas diante do Senhor. Tem alguém aqui que pode glorificar a Deus comigo? Segunda lição que nós podemos extrair desse texto: a obediência é requisito legal diante da entrega a Deus. A obediência é requisito legal diante da entrega a Deus. Eu iria pregar essa mensagem antes de recolhermos as ofertas. Porque se você não obedece a Deus, você não deve nem ofertar, nem dizimar. Observe o texto, do 4 ao 7, por favor. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Tirem o corpo dos mortos, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não desgreneis os cabelos, não cortem os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Volte no versículo de número 6 para você entender como a obediência é requisito legal diante da entrega do Senhor. Eu vou ler devagar. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não cortei os cabelos, não raspai as vossas cabeças, nem rasgai as vossas vestes, para que vocês também não morram. Não venha a ira sobre a congregação, não venha a ira sobre vós, e toda a casa, preguem para que toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Sabe o que Deus está falando para o pai desses homens? Para a família desses homens?
Sabe o que Deus está falando para eles? Não entrem em luto. Deus proíbe vocês de entrarem em luto por conta da morte dos seus 2 filhos. Aí Deus vai mais além. Olha o que Deus fala no 7. No 7. Continuem fazendo o ofício de vocês. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais. Não deixem de fazer o ofício que o Deus designou para que vocês fizessem. Porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Ou seja, vocês foram orientados, os seus filhos quebraram, os seus filhos foram transgressores, Deus não aceita, morreram. Vocês não vão entrar em luto e não saiam da posição que eu coloquei para vocês. Aí a Bíblia diz assim, ó, e fizeram conforme Moisés orientou. Glória a Deus. Aleluia. Gente acha que estar na presença de Deus é coisa de brincadeira. Estar na presença de Deus é coisa séria. Estar na presença de Deus é coisa séria. Olha o versículo de número 6, Natan. O 6. Olha que ele fala. Toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Lamentem por Deus ter que ter feito isso. Lamentem por Deus ter que se pronunciar. Hoje, eu pregando aqui sobre santidade, nós temos que lamentar a Deus por Deus ter me dado essa palavra. Porque essa ação já devia estar intrínseca dentro da gente. Nós já devíamos ter, pelo menos se ele está dando glória a Deus, menos a criança. E aí eu vou para cima. Eu não precisava estar ensinando sobre reverência. Eu não precisava estar ensinando sobre santidade. Eu não precisava estar ensinando sobre obediência. Eu não precisava estar ensinando sobre entregar o melhor a Deus. Mas se Deus me deu essa palavra, é porque Ele tem um prumo sobre nós até esta noite. E essa noite é uma noite de oportunidade para mim e para você. Não dá, Mariano, para eu entregar qualquer coisa para o Senhor. Não dá para eu mentir para o Senhor. Não dá para eu receber 5.000 e dar 250 para Deus de dízimo. Eu estou mentindo. Não dá para eu poder ofertar na vida do irmão e eu não querer ofertar na vida do irmão. Não dá para eu ficar com birrinha com o irmão porque eu não fui com a cara do irmão. Não dá! Não dá para eu fazer acepção de pessoas. Não dá para eu entregar aqui no altar algo que tem que ser tratado em gabinete. Santidade ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não é para parar. É para se atentar e para fazer conforme o Senhor orientou. Já parou para pensar, irmão, seus 2 filhos mais velhos mortos. Aí Deus fala assim, você não vai enterrá-los. Chama os filhos do seu tio. Pega eles pelas túnicas e o que sobrou, leva para fora do arraial. Leva para fora do arraial. Deus é assim. Não se atentou ao que a palavra está orientando, Deus age. Para você dar um glória a Deus, né? Essa noite é uma noite de oportunidade para nós. Nós estamos na presença do Senhor, que o temor do Senhor possa adentrar sobre os nossos corações nesta noite, para nós entendermos na presença de quem nós estamos. Não pode ser de qualquer jeito, gente. O Nabucodonosor, ele tinha um cuidado. Ele pega os utensílios de Deus e ele leva até um compartimento e deixa lá. Ele fala, não mexe, porque esse daqui é do Senhor. É do Deus de Israel. Deixa aqui.
Mas o filho dele achava que as coisas de Deus era bagunça. Ele entra, pega das taças, pega dos utensílios, começa a beber, fazendo uma festa. Aí ele está lá no meio da festa, aquela coisa, ele vê um dedo. Não vê uma mão, ele vê um dedo. Escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel, Farsim. Pesado foste hoje e achado em falta. Aquilo atemorizou a cabeça daquele moço. Beltesazar ficou doido. Pede a revelação, e o profeta dá a revelação. Teu ministério, teu reinado acabou hoje. Você foi pesado, e Deus vai agir contra você. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Não dá para fingir que é regente. Não dá para brincar de ser coordenador. Não dá para brincar de ser pastor. Porque daí vai entrar aqui a minha terceira lição. E a terceira lição, eu vou ler olhando para vocês, meus amigos. Com todo temor e tremor nas minhas pernas. Os líderes serão os mais cobrados. Os líderes serão os mais cobrados. Versículo 8, 9, 10 e 11. Por favor. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Segura, isso está falando de sobriedade. O obreiro é sóbrio. O obreiro não é levado. O obreiro não tem direitos. O obreiro tem deveres. Sobriedade, quando está na presença de Deus. A ministração, a unção que o ministério deu sobre a sua cabeça não é brincadeira. Ah, eu sou só um diácono. Não, você é um diácono da casa do Senhor. Você é um presbítero da casa do Senhor. Entra lá no meu canal no YouTube, eu já ensinei o que é ser um diácono e o que é ser um presbítero. 10. Para fazerdes diferença entre santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O obreiro precisa saber disso. O líder, ele precisa saber fazer a diferença entre santo e profano. É por isso que nem todo mundo que chega já adentra os conjuntos. É por isso que eu tenho que tomar cuidado ao dar o meu microfone para alguém solar. A fala daquele hino deve proceder à vida daquela pessoa. Versículo 11. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Olha que responsabilidade, senhores líderes. Nós somos os responsáveis de ensinar os estatutos para os nossos liderados. No meu caso, para as ovelhas que não são minhas. Para a igreja que não é minha. Os líderes serão os mais cobrados. A quem é mais dado, mais é cobrado. Mas se diligentemente nós realizarmos tudo que procede de orientação por intermédio do Senhor, Deus também abençoará as nossas casas, abençoará as nossas vidas, abençoará o nosso ministério, abençoará os nossos lares.
Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus leva a santidade a sério. A obediência é um requisito legal diante de uma entrega a Deus. Nós, líderes, seremos os mais cobrados. Quero concluir a minha prédica essa noite dizendo: Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Ele espera dos seus reverência. Ele espera dos seus obediência. Ele espera dos seus santidade. Nadab e Abiú nos lembra que até para os que estão mais perto do altar, que nós podemos cair, se formos negligentes com o temor ao Senhor. Cuidado. Pastor, eu oro muito. Pastor, eu jejuo muito. Pastor, eu vivo uma vida santa. Cuidado. Até quem tem uma vida dessa pode cair. Então não olhe para o teu irmão, olha para mim. O que está caído com um olhar de menosprezo. O que está caminhando um pouco mais devagar com um olhar desesperançoso. Isso pode acontecer com você também. Ao adentrar na presença de Deus, não entregue qualquer coisa a Ele. Entregue o teu melhor. Entregue reverência. Entregue obediência. Mas venha com uma vida santificada. Deus leva a santidade a sério. Deus, Ele ama a santidade, porque Ele é santo. A santidade não é algo místico. É uma obediência prática e cotidiana à palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos nesta noite. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus.